entre os irmãos aqui hoje, dizer para os irmãos que cada um tem um estilo, né, uma maneira. O presbítero irmão Marco tem um estilo, muito conhecimento, o presbítero Cícero, e nós, o Natalício, o Décio, o irmão Charles, nós saímos aí como vocês aqui, que estão aqui sentados. Eu estou 3 anos e meio, mais ou menos, que eu iniciei na Assembleia. Então, do dia que eu iniciei, eu não larguei mais o discipulado. E nessa participação, a gente foi convidado pelo irmão Vilmar, assim como o irmão Charles, o irmão Natalício, para nós fazer parte da equipe e tentar transmitir, no caso hoje, a salvação para os irmãos. E eu espero que os irmãos nos compreendam. Como eu falei, cada um tem um estilo, uma maneira de falar da palavra de Deus. Deus usa cada um do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer. Então eu espero que o Espírito Santo esteja aqui nessa noite, iluminando a cada um de nós. Não só quem está falando, mas quem está ouvindo, que possa ter o discernimento, o entendimento da palavra do Senhor. Nós tivemos a primeira aula que foi conhecendo a Bíblia. A segunda é o presbítero Cícero, como o irmão já falou, foi conhecendo a Deus, e hoje é conhecendo a salvação. Nessas 2 aulas anteriores, acho que foi falado pouco, mas que hoje eu preciso salientar que nós temos duas palavras para o cristão ou para o crente, que não pode sair da conduta da palavra. 2 palavrinhas, uma é bem pequenininha, que é fé, e a outra é obediência. Nós precisamos ter a fé, porque a fé bíblica é ver aquilo, enxergar aquilo que não se vê. Então, quer dizer, nós falamos da Bíblia, que nós não podemos provar visualmente que o Senhor escreveu. Nós vamos crer na palavra de Deus pela fé. Conhecendo Deus, vamos conhecer Deus através da fé, mas pela obediência da palavra. Porque se está na palavra, a salvação, o tema central da Bíblia é a salvação, do começo ao fim, Jesus Cristo do começo ao fim. Então, nós temos assunto hoje para virar a noite, porque a salvação, mas ela tem um resumo, para nós identificar, porque na Bíblia tem muita palavra salvar e salvação. Então, a Bíblia às vezes usa essas 2 palavras e às vezes ela nos transmite uma ideia da palavra salvar e salvação no sentido mais da pessoa, do livramento, ou de uma doença, ou de uma fatalidade. Então, ela tem nesse sentido, mas seria o sentido bíblico. Mas nós já vamos começar usando a palavra de Deus, irmãos, para nós entender que está escrito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 27 e 20. Nós vamos usar a nossa espada, né? A espada do cristão, que é a palavra de Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, versículo 20. Se alguém achou aí, pode ver para nós entendermos. E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvar. Então, a esperança, só o resumozinho do que o irmão leu, a esperança de nos salvar. No caso aqui era o apóstolo Paulo. Ele estava sendo, lendo o contexto todo da palavra, então o apóstolo Paulo estava sendo enviado para a Itália. Então nessa viagem ele estava no navio, e o navio deu uma tempestade. E essa tempestade foi muito forte. Então chegou num ponto de pedir a salvação. Então no caso, no sentido mais natural, seria não está tanto na parte espiritual, no caso, estaria na parte mais do ser humano, da pessoa. Salvação do que? No sentido de salvar daquela tempestade, do livramento, que o navio poderia se afundar e eles morrer junto ali. Isso aí seria a morte, primeira morte, que é a morte natural, que é a morte do corpo. Nós vamos mas na Bíblia
o mais comum na Bíblia é quando essa palavra se refere à pessoa para ser livrada do pecado. Então nós vamos ler, eu convido os irmãos a achar em Mateus, capítulo 1, versículo 21 daí. Mateus, capítulo 1, versículo 21. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então nesse versículo, irmãos, então aqui nós já estamos partindo mais para a parte espiritual, do qual o Senhor, que o Mateus, o evangelista está escrevendo, que iria nascer Jesus. E Jesus seria o salvador do povo, mas do pecado. Por quê? Essa era a promessa do Senhor, conforme a irmã Natalice falou lá no início. Começou lá no Jardim do Éden. Lá tudo era perfeito, vivia tudo em harmonia. Assim, o porquê, um dos fatos que aconteceu, a desobediência. Porque Adão nunca tinha visto a morte. Ele estava vivendo no paraíso. Então Deus falou que se ele comesse daquela árvore, certamente morreria. Mas até ali ninguém tinha morrido. A mesma coisa semelhante aconteceu quando Deus falou para Noé, para construir aquela barca. Era a arca de Noé, no caso, era enorme, era grande. E ele ficou 120 anos pregando a salvação. Mas os homens não acreditaram, não creram. Por que não acreditaram? Eles não viram que a fé é a prova daquilo que não se vê. Não chovia naquela época não chovia, irmãos. Não chovia, como é que o povo ia? Era só pela fé que ia entender. Mas não tinha um entendimento. 120 anos pregando, veio a chuva, que nunca tinha chovido torrencialmente daquela maneira, e pereceram. Salvou-se a família de Noé. A mesma coisa com Adão, que Adão foi o primeiro, foi o pai, foi o início. Então, quer dizer, ele não conhecia a morte. Não conhecia a morte. Só que Deus pediu obediência nessa parte. Pediu que se comesse daquela árvore, e foi por aquela árvore, por ali que veio todo o pecado. Aí tem muita gente, às vezes a gente conversa com pessoas que não... Porque quando está mais dentro da igreja, nos crentes, é mais fácil, porque já está convivendo com a palavra. Mas quando pega uma pessoa que não é chegada, que é mais simples, mais ímpia do mundo, vai dizer, mas o que eu tenho com isso? Como é que esse pecado veio para mim? Ele não entende. Porque ele diz, não, eu faço bem, eu faço as minhas orações, esse aí que é mais desligado um pouco, né? Como os outros, eu faço o meu terço, eu vou no meu culto lá uma vez ou outra, eu dou, faço caridade. Então ele se explica assim, que como que esse pecado chegou a ele? Chegou porque quando lá na ITEAB, então meu estudo foi sobre o Tertuliano. Então Tertuliano foi teólogo e um dos pais da igreja, lá na igreja primitiva. Então ele definiu que o pecado é algo intrínseco. Então o pecado já está dentro de nós, já vem com nós, no nosso nascimento, ele está inserido no nosso corpo. O presbítero irmão Felipe, ele falou uma coisa na escola da Bíblica Dominical, é como pegar uma vasilha, pegar um pedaço de carne, botar ali dentro e fechar aquilo ali. Vai indo daqui a pouco, ela mesma vai se deteriorizar, ela vai criar uma deteriorização. Então, quer dizer, está dentro dela. Assim é o ser humano. Então, o pecado. Daí vem outro, assim, a gente quando está falando com pessoas que não são muito chegadas na palavra, que são assim, eles querem contrariar a gente. Por quê? Mas por que Jesus, se é 100% humano, por que ele não pecou? Então, o ser humano, ele foi criado. Deus criou o homem e a mulher. E dessa criação, continua até hoje. Só que Jesus não foi criado. Jesus foi gerado. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Então não teve a união do homem e da mulher. Gerado pelo Espírito Santo. Então ele foi concebido sem pecado. Então o grande diferencial está ali. A promessa que Deus tinha prometido. Lá em Gênesis 3,15,
queria o Salvador, que viria lá, daquela promessa. Porque da mulher nasceria o Salvador. Nós não vamos se aprofundar muito lá, mas... Então, os irmãos aqui entenderam o seguinte: então tem a salvação, aquela que é mais na parte de um livramento, de um perigo, de uma situação. Está na Bíblia. E a salvação espiritual, então, é aquela salvação do pecado. O pecado que é a causa da morte eterna, o pecado é o que causa a morte eterna. Assim, quem é livrado do pecado tem a esperança de nunca morrer, ou seja, de viver para sempre. Nós vamos pedir para os irmãos, para nós ler, para nós complementar, em João 3, capítulo 3, versículos 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, aqui já está o evangelista Mateus. Aquele que crê, nós temos que crer. Crer quer dizer, nós temos que ter uma fé. A fé em Cristo é através de... Como está na nossa introdução da lição, aqui nós vamos para a lição, aqui nós estávamos só dando um. Então, o texto bíblico da nossa introdução da lição agora, irmãos. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Então, os apóstolos que foram os continuadores da obra do Senhor, eles tiveram essa preocupação no início da igreja de transmitir esse ato da salvação. Porque o que eles tinham convivência com Cristo, eles reconhecendo Cristo como Senhor e Salvador, eles não podiam deixar de pregar para as pessoas daquela época a maneira de ser salvo. Só tinha um caminho, era Jesus, não tinha outro caminho. E eles muitas vezes pregando aquela palavra, como o irmão Natalício falou no início, os judeus não acreditaram. Jesus veio para eles e eles não acreditaram. Não creram nele, não. Mesmo vendo, assistindo, convivendo, não aceitaram. Graças a Deus que os ímpios que somos nós, podemos participar dessa graça maravilhosa, dessa bênção e a salvação eterna. Porque quando eu era pequeno, lá na escola, eu nunca me esqueço que a professora, logo no comecinho, ela falava que o ser humano é feito de corpo, alma e espírito. Mas depois que passado o tempo, isso aí foi ficando meio abandonado na escola secular, que eu quero me referir. Corpo, alma e espírito. Então o corpo precisa ser alimentado, a alimentação básica do dia a dia que a gente precisa para manter o corpo, né? A alma é que dá o sentido, a alma é que dá as nossas emoções, nossos sentimentos, e o nosso corpo, e o espírito nós não podemos alimentar com a nossa alimentação diária, básica do dia a dia do mercado. Nós precisamos alimentar com a palavra de Deus, o espírito só com a palavra. Então, irmãos, aqui ó, na lição, irmãos, aqui nós temos aqui ó, o que é salvação? Nós vamos, nem todos têm a lição, porque nós estamos em falta de algumas lições, mas o que é salvação? A princípio, pode-se afirmar que ela é o resultado da morte expiatória de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que livra o homem da condenação eterna causada pelo pecado. Então o pecado é que causa a condenação eterna, mas Jesus na cruz, através da morte expiatória, essa palavra expiatória, veja que tem algumas palavras, porque a Bíblia foi escrita lá no início em hebraico,
aramaico, algumas coisinhas, e depois em grego. Então, algumas palavras que vêm lá daquela tradução, então tem algumas palavras para a gente entender. A morte expiatória. Então, Jesus, ele morreu, aquele sacrifício da cruz, para poder cumprir conforme o Senhor tinha anunciado a salvação. Ele morreu no lugar de um inocente. Jesus morreu no lugar de cada um de nós. Então a palavra ali quer dizer assim, ó, cumprir a pena no lugar de outro, pagar o preço por outra pessoa. A palavra expiatória, ela está se referindo a isso aí. Então ele morreu, ele era o santo, era o Filho de Deus. Ele morreu no nosso lugar para pagar os pecados, para nos reconciliar. Para nós confirmar melhor essa parte, irmão, nós vamos ler Efésios, capítulo 1, versículo 7, 2 e 1. Efésios. O irmão que achar pode ler, tá, irmão? Efésios 1, capítulo 1, versículo 7. Depois capítulo 2, versículo 1. Em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. E o 2, 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então nós estávamos mortos por causa das nossas ofensas, nossos pecados, mas Jesus pagou lá na cruz, lá no Calvário. Ele morreu por cada um de nós. Então, hoje nós estamos entendendo a salvação. Jesus morreu por nós. Não há outro caminho. A salvação é só através da morte de Jesus na cruz. O sacrifício. Ele carregou o maior peso da cruz foi os pecados. Não foi aquele madeiro que pesava mais ou menos, calculo, 50 quilos. Então, o maior peso foi o peso dos pecados da humanidade. Porque se não é ele, nós estávamos condenados para a morte eterna. E só um caminho, o bem e o mal, no caso. Então, depende de cada um decidir. É Jesus, o Senhor e Salvador. Aí, quando nós aceitamos Jesus, todo esse sofrimento na cruz, nós temos um compromisso com Ele. Mas nós vamos aqui partindo ali para a lição ainda, irmão, aqui, ó. A salvação é um ato soberano de Deus e um ato da infinita misericórdia de Deus. Algum irmão podia ler essa parte ali, ó, o tópico ali, um ato soberano de Deus? A salvação é um ato de soberana vontade de Deus, que em seu Filho nos reconciliou consigo mesmo. 2 Coríntios, capítulo 5, 18 e 19, diz: E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados. Observe que a salvação é a demonstração do grande amor de Deus em favor da humanidade, condenada pelo pecado. Leamos Romanos capítulo 3, 10, 11 e versículo 23. Ela é oferecida a todos sem exceção. Em Cristo todos podem ser salvos, libertos do pecado, tornando-se assim filhos de Deus. Leia João 1 e 12. Então, irmãos, aqui nessa leitura aqui, irmãos, que a gente, o irmão Natália escolheu para nós aqui, ó. Então, Deus nos reconciliou, quer dizer, Deus nos harmonizou, Ele nos pacificou consigo mesmo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os pecados. Quer dizer, Deus não acusou, tu és o pecador, Deus reconciliou, Ele nos harmonizou, Ele tirou a acusação, Ele tirou essa acusação nossa.
Então, daí um ato soberano de Deus. Então, que a salvação nós entendemos que é um grande amor de Deus em favor da humanidade. Nós vamos ler ali, irmãos, em Romanos 3,10. Romanos. Romanos 3:10. 3,10 e 11, e depois o 23. Pode ir? Como está escrito, não há um justo nem um sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. O 23 é isso? Isso. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, o pecado, conforme está na leitura, o pecado é o afastamento de Deus. É o que separa Deus o homem de Deus, é o pecado. O pecado, porque Deus é santo. Então o santo não pode conviver com o pecador. É preciso nós entendermos que para ver Deus, nós temos que nos buscar a santidade. E essa santidade nós vamos buscar começando primeiro nos arrependendo dos nossos pecados. Precisamos confessá-los, precisamos abandonar, e aqui no caso nós estamos na lição, é aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, tem os requisitos. Porque eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, não existem os requisitos. Porque daí nós vamos, através da fé e da obediência, nós vamos ver que nós temos muito o que fazer. Porque só aceitar Jesus como Salvador, sem querer Ele como Senhor, é muito fácil. Não tem muita obrigação, não tem muitos deveres. Mas quando a gente aceita Ele como Senhor, aí vem os requisitos da sua. Esse requisito que vai nos fazer dignos da salvação. Porque se a gente não pegar a cruz, porque nessa cruz é que está todo o plano da salvação. Seguir Jesus muitas vezes é dificultoso, falar da palavra, às vezes as pessoas não querem, não aceitam falar de Jesus. Isso aí está na cruz. Nós fomos ali na rodoviária fazer o evangelismo, o discipulado. Aí teve um irmão que era meio novo ainda na aula, chegou lá, uma senhora de 55 anos, mais ou menos, 60 anos, não aceitou aquele papelzinho do evangelismo. Para ele foi meio decepcionante, porque ele achava que todo mundo lá, mas o mundo lá fora, nós precisamos compreender. As pessoas também não têm um entendimento, porque esse entendimento do Senhor é só quando o Espírito Santo trabalha. Precisa do Espírito Santo trabalhar. E muitas vezes no evangelismo não é. Eu estou citando esse caso simples ali do evangelismo. Eu só fico imaginando essas pessoas, nesses países que não podem falar de Jesus. E nós aqui ainda temos a liberdade de estarmos aqui reunidos, abertamente falando de Jesus. Isso é maravilhoso. Eu espero que daqui possa sair um pastor, possa sair um evangelista, um evangelismo, porque o Senhor é que sabe. Mas se não houver um interesse também nosso, não tem como acontecer esse fato. E Jesus, esse é o ide de Jesus. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo. Então, faz parte, né? Então, irmãos, continuando aqui, irmãos, nós vamos aqui, ó. Então, o primeiro ato é um ato soberano de Deus. O segundo ato, um ato de infinita misericórdia de Deus. Poderia pedir para outro irmão isso querer ler? Pode ler. Não está na lição, né, irmão? Pode ficar à vontade, irmão. Pode ficar, pode ler. Não tem, aqui nós estamos para aprender. Onde está a palavra do Senhor, nós precisa. Um ato de infinita misericórdia de Deus. Você aprendeu que a salvação é um ato soberano do Senhor, porque só Ele pode salvar. E também um ato da infinita misericórdia de Deus,
porque é dada graciosamente mediante a fé, e não através dos nossos próprios méritos ou boas obras. O próprio Criador tomou a decisão de reconciliar consigo o homem que pela desobediência havia se afastado dele, tornando-se escravo do pecado e inimigo de quem o criara. Você precisa saber também que a sua salvação custou um alto preço, o sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. João, capítulo 1, versículo 29. Imolado pelos nossos pecados na cruz do Calvário, conforme a profecia de Isaías 53, do 4 ao 7. Porém, aos homens foi concedida graciosamente, segundo a misericórdia infinita de Deus. Jamais você pagaria tal resgate para a sua salvação, pois ela não depende de qualquer mérito humano, nem de boas obras. Leia Efésios capítulo 12, versículo 8 e 9. Irmãos, nós vamos ler para nós entender Deus nunca deixou de se comunicar com o homem. Quando em toda a história, em toda a Bíblia, ele sempre se comunicou. Se comunicou no início com Adão, depois com Noé, mais para frente com Abraão, que é o pai da fé, Moisés, depois ele se comunicou com os profetas, do qual nós vamos fazer uma leitura aqui, ó, de Isaías. Isaías tem o maior livro da Bíblia, livros, então um livro que está dentro da Bíblia é o de Isaías. E no livro de Isaías, no capítulo 9, versículo 6, ele fala do nascimento do Salvador. E no 53 ele já fala do sofrimento. Nós vamos ler em Isaías 53, capítulo 53, versículo 4 ao 7. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro e, como a ovelha muda perante seus tosquineadores, ele não abriu a boca. Então, o profeta Isaías, mais ou menos 750 anos antes do nascimento de Jesus, ele já tinha profetizado. Ele profetizou o nascimento e profetizou todo o sofrimento. Como eu falei para os irmãos, não é o peso da cruz, mas quantas, né, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Vê quanto sofrimento. Quando ele estava lá no Getsêmani, fazendo a oração antes de ser preso. Então, quer dizer, o Getsêmani, só para os irmãos entenderem, tem um monte das oliveiras, e o Getsêmani é um jardim. Nesse monte ficava fora da cidade de Jerusalém, na época do... Então, naquela quinta-feira ali antes que ele foi preso ali, ele estava lá orando, e quando ele orou, os discípulos deles estavam dormindo. Ele pediu oração, porque ele sabia que o sofrimento, todas as transgressões, o sofrimento que ele ia passar, ele já estava sentindo. Então ele suou sangue. Então, como eu falei para os irmãos, não é o peso da cruz, era o peso do pecado da humanidade, de todos nós. Então o sofrimento foi grande. Então, quando ele foi preso lá fora de Jerusalém, lá no Getsêmani,
trazido para dentro de Jerusalém, onde foi para o pretório, foi para aquela casa de Caifás, Anás, foi todo o julgamento, todo o sofrimento. Ali ele já começou a enfraquecer, botar aquela coroa de espinho. Então, quando foi na hora de carregar a cruz, ele já estava meio fraco, já não estava derramando sangue, sofrimento. Quando ele deram a cruz para ele, ele estava, não é que era o peso, mas ele já estava fraco, porque ele também era humano. Ele foi esse sofrimento como humano. Então precisou o sirineu ajudar a carregar a cruz. Era pouca, a distância era perto, mas era um morrinho, tinha que subir. Então, o peso não era da cruz, mas o peso era dos nossos pecados, das nossas transgressões, conforme o profeta Isaías profetizou 750 anos antes. Toda a história de sofrimento, isso aí faz parte para a nossa salvação. O que nós precisamos crer? Que realmente esse sacrifício na cruz foi por cada um de nós, por mim, por você. Mas nós vamos ler agora, irmãos, aqui conforme a leitura aqui, em Efésios, para nós entendermos um pouquinho melhor. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 a 9. Efésios está antes de Filipenses e depois de Gálatas. Se alguém achou, pode ler. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, a salvação é através da graça. Uma graça não merecida. De nós pecadores, mas o nosso Deus, Ele nos provém essa salvação através da graça. Porque, como diz aqui, então, conforme o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Por isso que eu falei lá no início, irmãos. Então, o cristão, duas palavras fundamentais na vida do cristão é fé e obediência. Não adianta ter fé se não tem obediência. Porque a fé faz com que nós não enxergamos, nós não vemos, então nós temos que ser obedientes nessa palavra. Então não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Porque daí seria muito fácil a salvação, né? Porque daí alguém diz assim, não, eu vou trabalhar na igreja, vou ser pastor, que daí o pastor se salva, ou você, ou outro um departamento de alguma coisa, ou vai pelas obras mesmo. Eu vou construir uma igreja, vou dar para a comunidade. Então a palavra é bem clara, isso é um dom de Deus, vem pela graça. Quando a gente teve agora lá, então, o islamismo, que é os muçulmanos, então lá no islamismo, eles têm essa da obra aqui, ó, que os templos deles é magnífico, é mesquita. Então uma das características, dos requisitos da doutrina deles é que, então, ajudando, fazendo o templo, é um plano de salvação conforme a crença deles. Eles creem nessa situação. Então eles estão crendo, porque o islamismo é uma descendência do cristianismo. 600 anos depois de Cristo, o profeta Maomé fundou o islamismo. É uma descendência do cristianismo, 600 anos depois do profeta Maomé. Mas o profeta Maomé, ele morreu, está lá. Então, nós não. Nós temos Jesus. Com todo o sofrimento, Deus o ressuscitou no terceiro dia. Nós não vimos, mas teve as pessoas, os apóstolos, muitas pessoas que viram lá em Coríntios, tem quase 500 pessoas no livro de Coríntios. Então, quer dizer, foi visto. Tem prova real. Mas nós não vimos. Então nós vamos ver e obedecer por quê? Pela fé.
continuando na lição ainda, irmãos, ali, ó, a necessidade da salvação. Então, no tópico anterior, você aprendeu que todos pecaram, e o salário do pecado é a morte, conforme Romanos 6, 23. Deste modo, todos necessitam da salvação, todos precisam arrepender-se dos seus pecados e confessá-los a Deus e abandoná-lo definitivamente, aceitando o dom gratuito de Deus. Então, a salvação, o primeiro passo é arrepender-se dos pecados, confessá-los e principalmente abandoná-los. Porque às vezes confessa e daqui a pouco está lá no boteco de novo, aí não dá, né? Não adianta. Então precisa abandoná-los e aceitar o Senhor Jesus Cristo. É o tópico principal, aceitar a Jesus Cristo. Então, nós vamos ler Romanos 6, 23, para a gente complementar o... Assim, irmão, ó, Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós só vamos ter a vida eterna, a nossa salvação, por Cristo Senhor, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas isso é um dom gratuito de Deus, um dom gratuito, porque nós somos pecadores, mas só como nós falamos inicialmente ali, pecado, nós temos que confessar, Deus perdoa, nós temos que abandonar os pecados e crer que o Senhor Jesus Cristo morreu por mim e por você. Se algum irmão querer ler a origem do pecado, fica à vontade, irmão. Pode ler. Fica à vontade, pode ler, irmão. Como o pecado entrou no mundo, como isso aconteceu. Em Gênesis capítulo 1, 26 ao 27, vimos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e colocou no jardim do Éden, para o lavrar e guardar. Disse que todo o fruto que ele podia comer, porém, daquele da árvore do conhecimento do bem e do mal, o Senhor lhe proibiu que provasse, pois no dia em que comesse, certamente morreria. Tratava-se de uma prova de obediência, e Adão devia ser fiel ao Criador. Feito à imagem e semelhança de Deus, o homem possuía livre-arbítrio. Estava capacitado a discernir o bem e o mal, e o certo e o errado. Não era um robô nas mãos de Todo-Poderoso. Obediência incondicional foi a exigência única imposta à criatura humana. Enquanto obedecesse, viveria todavia, apesar de usufruir das delícias do Éden e conviver com a perfeita harmonia como Criador. O homem tentado pecou e foi destruído da glória com que fora criado, perdendo assim a comunhão com Deus. Como representante da raça humana, ele transmitiu toda a sua descendência e estigma do pecado e a condenação da morte. A desobediência de Adão afetou toda a criação, a qual geme e chora sob o peso da maldição. Leia Gênesis capítulo 3, ao 17 e 19, e Romanos capítulo 8, versículo 22. Neles todos pecaram, e por ele entrou a morte no mundo. A desobediência dele originou o pecado e condenou a morte a toda a sua geração. Então, através de Adão, a desobediência de Adão afetou toda a humanidade, afetou toda a criação, porque o pecado, ele mexe em tudo. Nós vamos ver mais na frente depois aqui ainda. Então, o pecado de Adão, como eu falei no início, é um pecado, como o Tertuliano definiu, que está impregnado no nosso corpo. Nós já temos ele dentro de nós. Então nós temos que lutar contra esse pecado. E essa luta, nós precisamos lutar diariamente. Porque diz assim, eu já sou
já sou convertido, já aceitei Jesus, eu estou pronto para viver na eternidade, na glória com o Senhor. É contínuo, é um ato contínuo. Assim como nós nos alimentamos nosso corpo para nos manter em pé no dia a dia da alimentação, nós precisamos alimentar da palavra do Senhor. Precisamos, a parte espiritual, não tem outro caminho. É através da palavra do Senhor. Aí a palavra do Senhor, nós temos muito para ler para nós. Tem muita gente que pensa assim, mas que culpa que eu tenho de Adão ter pecado. Mas a morte e a condenação veio sobre nós, não foi por causa do pecado de Adão, porque o homem continuou a pecar. O homem já veio com essa tendência de pecar. Então, Adão, naquele momento que ele pecou, não estava coisando a humanidade toda que ia vir. Ele pecou o pecado dele, veio o pecado, só que o homem que nasceu, que veio, também continuou na prática do pecado. Teve essa tendência. Então, não foi assim por causa diretamente de Adão que a humanidade pagou tudo por causa de Adão, não. É porque o ser humano dali já continuou vindo pecar. Caim logo já matou Abel, já cometeu homicídio, dali já foi vindo a desavença, já foi vindo a desunião familiar, e ali o pecado foi coisando. Então, quer dizer, todos nós somos culpados. A Bíblia diz que todos pecaram. Estão destituídos agora, quer dizer, todo mundo pecou, não foi por causa de Adão, foi a humanidade em si que veio depois de Adão, ela continuou pecando. Então muita gente culpa, mas eu não tenho culpa dele, não, mas por causa dos nossos pecados também. Já vi muitos chegar para mim e dizer, mas eu não tenho culpa que Adão pecou. Claro, tem culpa, porque tu também continua pecando, eu continuo pecando, nós continuamos pecando. A morte, o que o irmão acabou de ler ali, o salário do pecado é a morte. Só que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E Davi falou isso, né? Que já nasceu do pecado, né? Pois é. E até Davi, que era segundo o coração de Deus, É. imagina. Porque muita gente só gosta de culpar Adão. Agora, assumir os próprios erros, os próprios pecados, o ser humano não quer botar a culpa no Adão. Porque Adão pecou, Adão fez. Não, é o ser humano em si. Claro. Cada um de nós somos coisados pelos nossos próprios pecados. É que aí Deus chegou num ponto que Deus viu que o povo estava demais. Aí Deus falou para Noé, vou exterminar a raça humana. Ele ia terminar. Mas Noé teve a graça de Deus abençoar e salvou ele e a família de Noé. Mas para os irmãos entenderem como o pecado está vinculado no ser humano, 120 anos depois, teve o dilúvio. Se foi total ou parcial, ainda estão estudando ainda, não chegaram à conclusão exata ainda. Houve um dilúvio para aniquilar, para extinguir a raça humana. 120 anos depois, construíram a Torre de Babel. O homem que queria se autopromover, queria ser, vamos supor, chegar no céu, ele já estava querendo ser Deus. Aí quando Deus veio lá e extinguiu aquilo lá e disse assim, cada um vai falar uma língua aqui, vocês não vão entender mais. Então, as coisas quando se fala no ser humano, é uma situação que a gente precisa todo dia lutar contra o pecado. Todo dia. Porque ele está nele, está na pessoa. Porque a Bíblia vai estudando a história bíblica, vai vendo que realmente os fatos que aconteceram é o ser humano pecador. O ser humano é pecador, né? Não foi só Adão, né, irmão? Não, o ser humano é. Cada um é culpado pelos seus próprios pecados, né? Então, nós estamos aqui no tópico da necessidade da salvação. Aqui, ó. Eu vou deixar aquela outra leitura ali, ó. Então, passando aqui, irmãos, ó, a origem do pecado. E nós lemos. O irmão viu ali, foi até na. Até o final do tópico 1 ali. Começa o 2 ali. É. A herança do pecado agora. Nós íamos ali, ó, Efésios 2, irmão. Vamos ver se para nós complementar ali. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Já foi aí, Já leu isso aqui, né? Já. Então estava na Tem que ler Gênesis. Uhum.
É a herança do pecado agora. Nós vamos passar para o segundo tópico, subtópico aqui, ó. A herança do pecado. Então, como nós estamos falando, você aprendeu que a salvação é a obra redentora de Deus por meio de seu Filho, Jesus Cristo, que livra o homem da condenação eterna. Em outras palavras, salvação é a vida eterna em Cristo Jesus, visto que só Ele pode salvar o homem da condenação, da morte eterna, causada pelo pecado do primeiro homem. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Romanos 3:23. É por causa que já está dizendo, ó, todos, não está dizendo Adão pecou e a humanidade foi destituída. Todos pecaram, quer dizer, todo mundo pecou. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Conforme está em Romanos 5, capítulo 5, versículo 12. Esta é uma revelação terrível. A morte passou a todos os homens. Deste modo, o pecado foi a herança maldita deixada a todos os homens. Como escapar dessa condenação? Veja a importância da salvação. Você estava morto em delitos e pecados, conforme Efésios 2, 1 e 5 e Colossenses 2, 3, e nada podia fazer para escapar do juízo divino. Então, agora sim que nós vamos ler em Efésios, capítulo 2, 1 e 5. Efésios, capítulo 2. Assim, irmãos, ó, capítulo 2, versículo 1 e 5. No capítulo 2: E que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. No versículo 5: Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, nós somos salvos pela graça. Vivificou, no caso, ele